Teorias, classificações. Inversão. Inversão. Diferença para detenção. Efeitos. Teorias da posse. Rapidinho, que vocês estão cansados de ver. Quais são as duas teorias? Bora. Qual é que o código adota? Teoria objetiva ou teoria subjetiva? Quem é o Hering? Vamos lá, ó. Duas teorias para explicar a posse. Posse é ânimos mais corpus ou posse é corpus? O nosso querido Hering, né, como falou a nossa querida ali Lorena, ele diz que a posse é simplesmente poder de fato sobre a coisa, tá? Já o nosso querido Zavini, eu acho que ninguém fala Zavini, né? Mas é Zavini. É animus domini mais corpus. O que prevalece? Código Civil. Teoria objetiva ou teoria subjetiva? Isso cai também. A regra é objetiva. A regra é objetiva. Agora veja só, o que isso aqui lembra vocês? A teoria subjetiva do Zavini. O uso capião, tá? Então a teoria subjetiva, em alguma medida, também é acolhida pelo ordenamento, porque para ser dono por meio de uso capião, você tem que ter uma posse qualificada pelo animus domini, tá? Então a regra é que o código adota a teoria objetiva, que dispensa o animus de ser dono para ser possuidor, que é muito claro. Por quê? Porque se a teoria adotada fosse a do Zavini de forma irrestrita, o locatário, por exemplo, não seria possuidor, porque o locatário não tem animus domini, tá? Mas, como a regra é que para a configuração da posse haja tão somente um poder de fato sobre a coisa, então o locatário é possuidor, tá? Agora, repito, a posse ad uso capione é justificada pela teoria subjetiva, porque além do poder de fato sobre a coisa, eu preciso de animus domini. Então não digam que o Zavini simplesmente perdeu, que a teoria dele não é acolhida, porque em alguma medida é, para o uso capião. Beleza? Classificações. Aí vamos lá. Aqui tem um bocado, que eu vou gastar meu latim com vocês. Jus possidendi, jus possessionis. Possidendi é o quê? O que é o jus possidendi? Decorre do direito de propriedade. Então é o direito de direito à posse, na verdade, direito à posse. Decorre da propriedade. Jus possessionis, direito de posse. Direito de posse, que pode decorrer, por exemplo, de um contrato. Tá? O locatário tem o que aí? Jus possidendi ou jus possessionis? Tem jus possessionis. Ele não tem jus possidendi. Quem tem jus possidendi é o proprietário.
tá? Então você é dono, por consequência, você é possuidor. Esse por consequência, ou seja, essa posse derivada da propriedade, se chama jus possidendi, posse derivada da propriedade. Jus possessionis é simplesmente um direito de posse, tá? Que pode decorrer de contrato ou de um desdobramento da posse que a gente já vai ver. Posse direta, indireta. Aqui é o que se chama de quê? De desdobramento da posse. Posse direta é aquela visual, aparente, é aquele que está na posse da coisa. Posse imediata, visual, repito, tá? Posse indireta é uma posse mediata, não aparente. Exemplo, a posse do locador. O locador não está na coisa, visualmente ele não é possuidor. A sua posse, na verdade, é o que se chama de posse cível ou posse civil, não é uma posse fática. A posse fática é a posse direta. A posse indireta é uma posse civil. Importante saber aqui. Importante saber, o possuidor direto pode exercer tutela possessória contra o indireto? Ou seja, o locatário pode ingressar com um interdito proibitório contra o locador? Pode? Pode sim. Então é dado ao possuidor direto tutela possessória contra o indireto, tá? E o inverso, o indireto contra o direto? Quem disse? Ele pode, nesse caso que eu dei, exemplo, o locatário ingressa com um interdito proibitório para afastar a ameaça do locador. O locador pode dizer assim: eu sou dono, eu tenho a propriedade. Exatamente. Primeiro ponto, não há possibilidade de alegar domínio ou propriedade numa tutela possessória. Tá? Então, esse argumento do locador estaria afastado. Agora, vamos lá. Tirando esse exemplo, o locador teria ação possessória contra o locatário? Pode. É isso aí. Mas o detalhe, é o que a Lorena está falando, mas o detalhe é o seguinte, o código, ele somente franqueia, presta atenção, código somente franqueia tutela possessória do direto contra o indireto. Então, para fins de código, tutela do direto contra o indireto. Mas a jurisprudência entende que o possuidor indireto tem tutela possessória contra o direto. Vamos para o artigo aqui. 1197. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente em virtude de direito pessoal real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Tá? Então, veja só, o código ele apenas franqueia tutela possessória do direto contra o indireto, mas a jurisprudência 1197. Jurisprudência entende que o indireto também tem tutela possessória contra o direto. Não, mas não é isso aí que ela estava falando, não, eu acho. Vamos lá. O que é a inversão da posse? Ah, não, tem mais coisa ainda. Direta e indireta tem mais que com justo título e sem justo título. Com justo título, sem justo título. O que é posse com justo título e sem justo título?
O justo título é um instrumento, um documento que torna aquela posse com características aparentes de propriedade, tá? Então, você tem, por exemplo, um contrato de compra e venda. Por exemplo, se eu firmo um contrato de compra e venda com a Uiana aqui de uma casa. A Uiana é minha compradora. No momento que eu firmei esse contrato com ela, ela é dona? Não, porque eu preciso do registro. Apenas o registro constitui a propriedade imobiliária. Mas ela tem aparência de ser dona? Tem aparência. Então, você tem um justo título que lhe confere posse, tá? Justo título que lhe confere posse. Esse justo título, a doutrina e a jurisprudência, durante muito tempo, debateu a respeito do que seria esse justo título. Se teria algum caractere especial, se simplesmente títulos ou contratos translativos seriam justo título, mas hoje prevalece uma flexibilidade desse conceito. Qualquer documento, inclusive documentos particulares, podem configurar o justo título. Percebam, eu não estou afirmando que é qualquer documento que vá transferir a propriedade. Porque para transferir a propriedade de forma correta, regular, eu preciso primeiro obedecer à forma do artigo 108 do Código, que me impõe a necessidade de escritura pública, no primeiro momento a partir de um valor, e do registro. Tá? Então, para transferir propriedade, eu preciso seguir o trâmite formal. Agora, para configurar uma posse com justo título, eu não preciso de formalidades ou solenidades. Qualquer instrumento, hoje é o entendimento prevalecente, qualquer instrumento que justifique a posse pode configurar um justo título. Tá? Posse injusta e posse justa e injusta. Posse injusta, para acelerar um pouquinho, é aquela marcada por violência, clandestinidade e precariedade. Violência, força, toma posse à força. Clandestinidade, toma posse de forma sorrateira, na surdina. Posse precária. Acontece quando? Quando há uma inversão ou um surgimento de um dolo daquele que recebe a posse e a toma de má fé. Por exemplo, o detentor, tá? É o detentor que, a partir de determinado momento, ele não devolve a coisa. Ele diz, não, agora eu sou o possuidor. Aquela posse é precária. A transferência da posse, no momento inicial, ok. Mas, a partir do momento em que esse detentor tomou a coisa para si, ele se animou por um ânimo de má fé, o que maculou aquela posse, tornando-a precária. Tá? Então, a precariedade significa isso. Tá? Posse violenta e clandestina, convalida? Posse precária, convalida? Então, isso aqui é importante. Ó. Posse violenta ou clandestina, passível de convalidação pelo tempo. A posse precária, não convalida. Isso aqui também está expresso no código. Deixa eu ver qual é o artigo aqui. § 1208. Não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Então, quando ele fala na superação da injustiça, ele menciona tão somente a clandestinidade e a violência, tá? Artigo 1208. Vê o que mais. Posse de má fé e boa fé. Não vou colocar ali, para não perder muito tempo. Só quero que vocês saibam que essa classificação de posse de boa fé ou má fé leva em consideração o aspecto objetivo ou subjetivo?
É subjetivo e é contraintuitivo isso, porque geralmente o Código Civil de 2002, ele traz a ideia de boa-fé objetiva, mas nesse caso aqui, em relação à classificação da posse, nós estamos falando de uma boa-fé subjetiva, ou seja, da crença daquele que possui de que a sua posse é justa, de que sua posse é de boa-fé. Ele desconhece vícios que a maculem, então está na cabeça do possuidor. Questão objetiva, já vi questão assim, tá? Boa-fé subjetiva ou objetiva, para configurar ou qualificar a posse, subjetiva, tá? Vamos lá, avançando aqui, o que é a inversão da posse? Não confunda com o desdobramento da posse. Inversão da posse é basicamente um movimento de possuidor para, ou melhor dizendo, até colocar assim, vai ficar até melhor. De jus possidendi. Ficaria melhor se eu tivesse colocado bem aqui, mas já coloquei ali embaixo. O que é inversão da posse? É uma posse que, em um primeiro momento, ela decorre do direito de propriedade e depois ela se transforma numa posse dependente de um vínculo contratual, ou seja, o proprietário de algo se tornou possuidor. Proprietário de algo se tornou simplesmente possuidor. Eu posso vender a minha casa, e isso é muito comum, inclusive, eu vendo a casa e coloco lá, numa das cláusulas, que estou alugando essa casa por 10 meses para dar o tempo de eu achar outra coisa, ou dar o tempo de eu construir alguma coisa. Então veja, eu sou proprietário e me tornei simplesmente possuidor. Eu tinha um jus possidendi, e agora tenho somente um jus possessionis. É uma inversão da posse chamada de... Como é o nome dessa inversão aqui? Essa inversão de posse, como é que chama? Proprietário para possuidor. Constituto possessório. Constituto possessório. Hã? Não, esses teus bizu aí. Constituto possessório, tá? Se te perguntarem o que é o constituto possessório, você tem que responder o quê? É uma hipótese de inversão da posse em que o proprietário ou aquele que detém o jus possidendi se tornou simplesmente um possuidor, passando a ter simplesmente jus possessionis. Ocorre, por exemplo, nos casos em que você vende uma casa com cláusula de aluguel, tá? Agora pode acontecer o contrário. Eu posso ter simplesmente jus possessionis e depois ter jus possidendi. Ou seja, eu posso ser o locatário e sem sair da casa posso me tornar o proprietário, o dono. Nesse caso, houve inversão da posse, mas em um movimento contrário, de possuidor para proprietário. Como é o nome dessa tradição aí? Tradício breve mano. Tradício breve mano. Tá? Tradício breve mano. Possuidor se torna proprietário. É uma espécie de tradição ficta. Por que é uma espécie de tradição ficta? Porque não há uma tradição real. Porque se a pessoa já tem a coisa em mãos, só há, na verdade, uma mudança no título. Porque a posse fática permanece comigo. Só que agora eu passo a possuí-la sob outro título. Antes era um título mais frágil, um título de possessiones, e agora passou a ser um título de
possidente, um título de propriedade, tá? Inversão da posse. Repito, não confundam com desdobramento da posse. Isso daqui, quando eu pergunto em curso de prova oral, o pessoal sempre erra. O que é a inversão da posse? Aí o pessoal diz assim, é o desdobramento da posse direta com a indireta. Não é. Inversão é isso aqui, desdobramento é isso aqui. Tá? Diferença da posse para a detenção. O que é a detenção? Qual é a principal diferença? Me dê só uma. Me dê só uma. Para tirar 10. Não. Dependência, né? Hã? Não. É dependência. Também né? não. Hã? Não. Detenção irregular não. A detenção ela é exercitável em nome de outrem. Nome de outrem. Detenção. Exercitável em nome de outrem. É exatamente o que ela está falando aí. É o fâmulo da posse, ou também chamado de servidor da posse. O detentor é servidor da posse, é fâmulo da posse, tá? Então é aquele que exerce um poder fático sobre a coisa, porém em nome de outrem. Aqui tem um detalhe interessantíssimo, sobretudo para vocês que estudam para procuradorias, que é aquela história das ocupações. Ocupações de bem público, tá? Para fins de uso capião. Então tá lá um grupo de famílias de baixa renda, instituem lá uma ocupação que dura anos e se descobre que aquele bem na verdade é um bem público. Mas está há 30 anos lá ocupado pelo povo. Aí você, procurador, vai dizer o quê? Tem uso capião aí? Não tem uso capião, porque sobre bem público, não se pode exercer animus domini. Sobre bem público não se pode exercer animus domini. Logo, não há posse ad uso capionem. Se não há posse ad uso capionem, evidentemente que não há uso capião, porque somente há uso capião se a posse for ad uso capionem. E repito, a posse ad uso capionem precisa de animus domini, o que não é possível sobre bens públicos, tá? Não se exerce posse sobre bens públicos. Então, qual que é a característica daquela ocupação ali, irregular? É uma mera detenção. Não gera posse ad uso capionem, tá? Inclusive, faltou... Eu falo dela ali para não perder o fio da meada. Nesse mesmo caso de ocupação de bem público, o STJ trouxe uma inovação, que é o exercício da tutela possessória, mesmo por esses detentores, não contra o poder público, mas contra particulares. Então, contra particulares, esses ocupantes ou meros detentores teriam tutela possessória. Então, imaginem um terreno público ocupado por várias famílias. Primeira hipótese, essas famílias têm tutela possessória contra o poder público? Não tem, porque é mera detentora. Mas se outro grupo de famílias tenta invadir aquele terreno, briga aí de particulares, aí teria tutela possessória, tá? Mesmo sendo mero detentor. Rapaz, eu não sei se ele fala exatamente de... É isso aí. Eu acho que é outro direito real, que não a propriedade. É uma regularização fundiária baseada em outros direitos reais. Tá? Agora, interessante, eu vou já falar sobre isso aí. Mudando o exemplo. Tirando esse bem ali da característica de ser público. E tornando ele um bem particular. Tornando esse bem particular.
A uso capião com certeza é possível, né? Mas eu quero encontrar outra possibilidade aqui. Deixa eu ver como é que eu dou esse exemplo para vocês. É possível, nesse caso, sendo um bem particular, é possível, por exemplo, que haja uma desapropriação, no caso dessa ocupação. Não estou falando de uso capião, estou falando de desapropriação. Desapropriação privada. Um instituto interessante, viu? Desapropriação privada. Por que é privada? Porque quem paga a indenização são os particulares. Ela está bem aqui no 1228, parágrafo 4º. E pode ser até fazer alguma relação, viu, Diana, com o que tu perguntou. Ó. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas, nela, houverem realizado em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico. Aí, nesse caso, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para registro de imóvel. Então, veja só, é o caso clássico da ocupação. Ocupação sobre terreno particular. Ela autoriza uma desapropriação privada, que é um instituto interessante. Repito por que é privada, porque quem paga a indenização não é o Estado. Tá? Quem paga a indenização são as partes que ocuparam aquele bem. Beleza? Hã? Não entendi. Privada. A posse bem, apossamento administrativo. É isso aí. Indireta. Tu perguntou o que foi? Judicial indireta. Essa daí. Vamos lá. O que mais? Que mais? Em relação à detenção. Sim. Outra ideia interessante sobre a detenção é a história da... O quê? Intervécio possessiones. Veja, se a posse, Se a posse pode se transmudar em propriedade, a detenção também pode se transmudar em posse. Interessante. Então veja que numa gradação de poderes fáticos sobre a coisa, você tem a possibilidade de a detenção virar posse e de a posse virar propriedade. Intervécio possessiones. A detenção ela pode ser transmutada para posse. Então, se te perguntarem, o detentor em algum momento pode usucapir um bem? Aí você vai dizer, pode, desde que a sua detenção tenha passado pelo processo de intervécio possessiones, se transmudado em posse, e a partir da posse, você transmudou em propriedade, se cumpridos os requisitos do uso capião. Tá? Vocês entenderam isso aqui, né? Entendeu? Vocês entenderam? Vamos lá. Intervécio possessiones. É uma detenção que se transmuda em posse. Te dá agora, vou ler lá só o artigo aqui. Ó. Intervécio possessiones está onde? Não, mas ele tem um artigozinho que ele fala expressamente sobre isso. Enfim, jogue no Google aí, intervécio possessões e me diga um artigo, tá? Mas o fato, Stephanie, é que o mero detentor, a partir de determinado momento, ele pode ser um legítimo possuidor. Quando? Por exemplo, o caseiro, a figura do caseiro. Né? Quando você contrata um caseiro para tomar de conta lá da tua fazenda,
aquele caseiro lá, ele está subordinado a você e ele é o detentor da fazenda. Ele tem, inclusive, tutela possessória contra terceiros, tá? Ele é simplesmente um detentor. Mas pode acontecer por alguma razão que essa relação de subordinação cesse. Exemplo, pode ser, por exemplo, que eu não quero que isso aconteça, né? Mas pode ser que você morra, tá? E aí os herdeiros não vieram para pegar aquele bem. Ninguém veio para pegar aquele bem. E aí esse mero detentor passou a possuir a coisa como se fosse sua. Passou a fazer lá os reparos, passou a, por exemplo, gastar com as contas de IPTU, com as contas de água, de luz, colocou cercas, passou a se animar como dono. Então veja, ele saiu de uma condição de detentor subordinada a você e passou a se animar como um legítimo possuidor. O que é que aconteceu aí? Intervécio possessiones, uma transmudação da detenção em posse, tá? Transmudação da detenção em posse. Beleza? Aí o que eu acrescentei para vocês é, a partir desse momento em que ele se tornou legítimo possuidor, é possível iniciar o prazo para uso capião. Então, daqui para frente, ó, de posse para propriedade, o que precisa? Requisitos do uso capião. Então, veja, eu saí de uma situação inicial de detenção e passei para a propriedade, passando aqui pela intervécio possessiones, depois uso capião. Oi. Não, mas veja só aí, ó, ato do poder público. O poder público confere o título, certidão de regularidade fundiária. Então, o poder público concede. Concede a propriedade. Exatamente. É isso aí. É um incentivo, é um fomento para a regularização fundiária. O poder público vê lá aquela ocupação, mesmo sobre bem público, e ao invés de querer brigar com o povo de baixa renda, diz o quê? Não, eu vou, por um ato do poder público, te conceder isso aqui. Inclusive teve agora um dia desse aí, o Chico Luca não apareceu com Chico Luca não. Quem foi que apareceu com um bocado de título de propriedade quilombola? Hã? Foi alguém, foi o Edilson aí, foi alguém. Não pode ser uso capião porque não tem um direito subjetivo, né? Tá totalmente fora de uso capião isso aí. Não é uso capião, tá? Aí é uma regularização fundiária por outro ato, tá? Outra posse que eu esqueci de colocar aqui é exatamente essa que eu estou falando, faz a hora. Ad uso capionem e a ad interdicta. A diferença das duas é que na ad uso capionem há um animus domini, há um sentimento de possuir como dono e que, portanto, leva ao uso capião. Posse ad interdicta é despida de animus domini. Ela apenas confere tutela possessória. Então, ela confere direito a interdito proibitório, mas ela não confere direito a uso capião. Tá? O locatário tem o quê? Ad uso capionem ou ad interdicta? Ad interdicta. Tá? 1198 é o da interverso. Ok, exatamente. Peraí, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Considera o detentor aquele que, achando-se em relação à dependência, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Beleza. Aquele que começou com botar de modo como prescreve o ativo. Se manter posse. Ah, isso aí. É isso aí mesmo. É o 1198. É o que... Exato. É o 1198 que trata do interverso possessiones cumulado com o enunciado 301. 301 da CJF, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui, menino.
1301. Em relação aos efeitos, o que nós temos lá? Nós temos a distinção de possuidor de boa-fé e possuidor de má-fé. Último ponto aqui de hoje. Os efeitos da posse, possuidor de boa-fé, possuidor de má-fé. Aí aqui é só código, tá, turma? Aqui não tem muito o que eu falar para vocês assim de novidade, não. Tem artigos 1210 a 1222. São 12 artigos que cuidam dos efeitos da posse, tá? Basicamente, a distinção aqui é relacionando direito de indenização por benfeitoria, tá? Direito à percepção de frutos, tá aí dentro também. E o que mais? E direito à tutela possessória. É basicamente isso. 1210 a 1222. Aqui é limpo e seco. 1210 a 1222. Então, por exemplo, o possuidor de má-fé tem direito à indenização por benfeitoria? Simplesmente por benfeitoria necessária. Útil e voluptuário, não. Isso aqui tem questão sobre. Então, vamos só ver se dá para fazer essas questões aqui. Se não der, só dá uma 9. Não, tem que responder logo tudo. Questão 1. Direitos reais. O justo título importa a presunção relativa de boa-fé, que se verifica quando o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Tem um detalhe em relação à posse de boa-fé e de má-fé, esqueci de mencionar para vocês porque eu não coloquei no quadro. A posse de boa-fé, ela tem duas espécies. Em qual é as duas espécies, Iraci? Olha aí, ele nem entendeu nada. A posse de boa-fé tem duas modalidades. A modalidade real e a modalidade presumida. Tá? Posse de boa-fé presumida é aquela baseada no justo título. Se há justo título, há presunção de boa-fé. Tá? Aí é exatamente essa questão 1. O justo título importa a presunção relativa de boa-fé, correto, que se verifica quando o possuidor ignora o vício ou obstáculo. Beleza, por quê? Porque é uma boa-fé subjetiva. Então, ele ignora que há algum vício que impeça a sua posse. Então, a questão 1 está correta. Possuidor de boa-fé tem direito aos frutos percebidos, devendo restituir os pendentes e os colhidos antecipadamente. O possuidor de má-fé deve restituir todos os frutos. Ambos os possuidores, inclusive o de má-fé, têm direito à restituição das despesas pela produção e custeio. O que vocês acham? Que é código puro, puro, puro. Tá correto isso aí, viu, turma? Correto. É o 1216. Mas eu botei para sacanear mesmo, viu? Porque a gente tende a imaginar que o de má-fé não tem direito à restituição das despesas. Mas ele tem, literal, ó. 1216, ele fala: o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber. Aí no final ele diz: tem direito às despesas da produção e custeio. Então, o possuidor, mesmo estando de má-fé, ele tem direito à restituição das despesas e custeio. Não, está no 1214. Ó. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, aos frutos percebidos. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos, depois de reduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos com antecipação. Então, o que responde essa questão é 1214 e 1216. Beleza? E está correto.
Mas o grande pega aqui, a pegadinha é só esse final, que a gente tende a marcar como errado, porque o cara está de má fé, né? 3. Considere que o João da Silva tenha possuído de boa fé determinada casa abandonada por 3 meses, produzindo nela benfeitorias úteis e necessárias. O cara está de boa fé. Nessa situação, mesmo se João houver causado danos ao imóvel, as benfeitorias devem ser integralmente indenizadas, devendo o proprietário buscar reparação pelos danos em ação própria. Está errado, por quê? Porque a indenização pelas benfeitorias se compensam com os danos. Veja, o cara estava de boa fé, beleza, tem direito à indenização, mas ele causou danos. Aí o código vem e diz, os danos podem ser compensados com a indenização por benfeitoria. Não há essa necessidade de ingresso com ação própria. Nas servidões prediais, os prédios dominante e serviente devem manter relação de vizinhança, não necessitando, todavia, serem contíguos. Isso daqui era para a próxima aula. Deixa ela de molho aí? Deixa, né? Deixa. 5. É requisito para a procedência da ação de uso capião a posse atual do autor, pois o direito de propriedade do réu somente pode ser mitigado em razão da função social da propriedade. Analisem com cuidado essa daí. Precisa de posse atual? Não. Não é nem isso. Exatamente, é isso aí, João. É porque a ação de uso capião é declaratória. Cumpridos os requisitos, fechou o uso capião. Ainda que o cara saia da posse e passe, sei lá, 2 anos fora da posse. Entendeu? Então ele passou lá o requisito temporal, 10 anos. Beleza, passou 10 anos de posse comprovada. Saiu da posse, viajou, foi para o litoral. 3 anos depois, fora da posse, ele ingressa com a ação de uso capião. Pode ou não pode? Pode. Por quê? Porque não há necessidade de posse atual. Só bastam que os requisitos estejam cumpridos. Dentre eles, o interregno temporal. Isso aqui é STJ, viu? Não é necessário posse atual para ação de uso capião. 6. A posse ad interdicta é aquela que conduz ao uso capião e que, quando molestada, pode ser defendida pelas ações possessórias. Errado. Ad interdicta não dá direito ao uso capião. A composse se dá quando incidem posses de naturezas diversas sobre a mesma coisa. A exemplo do desdobramento da posse direta e indireta. Composse é posse simultânea de mais de uma pessoa. Então, no plano fático, 2 pessoas estão possuindo, tendo aparência física de possuidores. Isso é com posse. Na posse direta e indireta, como eu falei para vocês, ou melhor dizendo, na indireta, não há uma visualização, uma aparência de posse. Beleza? Essa última aqui, quem está estudando para a carreira federal, é boa. As terras indígenas não podem ser usucapidas. Tu acha que pode? Na mosca, é isso aí. Rapaz, ela esperou das 7 horas da noite para acertar uma questão. Pelo amor de Deus, Lorena. Tô brincando. Mas há também, viu, Lorena, um artigo expresso na Constituição que veda uso capião de terras indígenas, mas o raciocínio por trás é esse. Tá? Sendo bem público de uso especial, evidentemente não pode ser uso capido. Rapaz, nós vamos deixar uma questão sem fazer? Não, vamos fazer logo. E tem uma atrás, 2 questões na verdade. Servidão. Deixa eu só explicar para vocês uma coisa sobre servidão. Só esses 5 minutos antes de 6h30. 6h30. É porque é sobre servidão. As 2 são sobre servidão. É jogo rápido. Vou até puxar ela bem dali. Fiz uma questão de prova oral agora por mim da AGU sobre servidão, meu amigo, show de horrores, viu?
pessoal não estuda direito real, não. Inclusive eu não menti. Estou estudando agora isso. Onde é que ela está aí? Servidão. Ali. Ó, primeira coisa sobre servidão é que ela é a história que eu digo para vocês, de vocês aprenderem a dar nome aos bois, a fazer as classificações. O que é a servidão? Como é que você começa uma resposta sobre servidão? Servidão é um direito real sobre coisa alheia de fruição, ou um direito real de fruição sobre coisa alheia. Tá? E aqui, eu não falei para vocês, esqueci também, o que marca a distinção dessa parte aqui do código, dessa parte sobre direito real, dessa outra parte aqui. O que marca assim, a grande diferença dos direitos reais de vizinhança para os direitos reais sobre coisa alheia? Os direitos reais de vizinhança são direitos legais, cogentes, independente, portanto, da vontade das partes. Direito de vizinhança é um direito cogente, impositivo, tá? Então você tem que aturar seu vizinho e tem que compartilhar com ele algumas coisas, não por ajuste. E o código é muito inteligente, porque se dependesse de ajuste de vizinho para acontecer algumas coisas, não ia acontecer. Então decorre da lei. E aqui o STJ julga, por exemplo, que o direito, isso é recente, viu? Vocês estão julgando informativo. O direito de tapagem, você sabe o que é esse direito aqui de tapagem? De muro. É um direito decorrente do direito de vizinhança. E, portanto, eu não preciso do acordo com o meu vizinho para passar a divisa. E não preciso desse acordo para eu cobrar a metade dele. Então, se você não quer falar com seu vizinho, tampe o muro, faça lá a tapagem, construa o muro e depois só cobre 50%. É uma espécie, inclusive, de condomínio legal. Os muros e cercas fazem parte do que se chama de condomínio legal. Por quê? Porque a lei impõe que 50% é seu e 50% é do seu vizinho, ainda que você construa sozinho. Você só tem o direito de reclamar a indenização pelo que você construiu. Então, a grande diferença entre os direitos de vizinhança e os direitos reais sobre coisa alheia é que aqui são direitos cogentes, impostos pela lei. Aqui são direitos convencionados. Tem uma pergunta clássica de direito civil, inclusive, que diz assim: qual a diferença da servidão de passagem para passagem forçada? Qual a diferença de servidão de passagem para passagem forçada? Servidão de passagem é um direito real sobre coisa alheia e, portanto, é um direito convencional. Você precisa firmar um ajuste com o proprietário do prédio vizinho. Para quê? Para fins de melhoramento de circulação. Passagem forçada é um instituto de direito de vizinhança. Portanto, aqui há uma imposição legal em deixar o teu vizinho passar por dentro do teu terreno nos casos em que ele está encravado, no caso em que ele não tem acesso à via pública. Então, se o teu vizinho não tem acesso à via pública, ele tem direito real de vizinhança chamado de passagem forçada. E você nada pode fazer além do que aturar ele, tá? Passagem forçada. Então, a grande lógica entre esses direitos aqui e esses aqui é que aqui é impositivo e aqui depende de ajuste. Portanto, segunda característica da servidão decorrente disso é que ela é convencional. E isso aqui, repito, é clássico. Todo examinador, se te perguntar de direito real, vai te perguntar isso. Diferença de servidão de passagem
para passagem forçada. Uma classificação importante de servidão é aquela que afirma, vou botar assim, classificação aparente, não aparente, contínua, as duas classificações mais importantes são essas, tem mais, mas para fins nossos aqui vou colocar essas duas. Servidão não aparente e servidão aparente. Qual a distinção? O nome já está nos informando. Aparente você consegue ver. Ela está exposta no plano fático. Tá? A não aparente você não consegue ver. É, por exemplo, a servidão que se chama de... Gasta teu latim aí. Servidão de vista, por exemplo. Servidão de vista. Altius non tolendi. Altius non tolendi. Tá vendo aí? Não aparente. Aqui é só um exemplo, tá? Não é sinônimo, não. Servidão de vista. Ou altius non tolendi. Tolendi, não é tolete, não é tolendi. Altius non tolendi. Deixa eu ver o que mais aqui. Servidão de trânsito. De tolerar, mulher. Parem com o cor, foi com tolendi, viu? Servidão. Aqui, ó, é para não construir, tolerar uma não construção. Aparente, servidão aparente, aquela que se mostra no plano fático, por exemplo, servidão de aquedutos. Ou seja, você deixa passar pelo seu terreno canos, tubulações, enfim, estão ali à mostra, tá? Contínua e descontínua é basicamente uma classificação em que você olha para a permanência daquela servidão no plano fático ou, eu diria, temporalidade. A servidão de trânsito, por exemplo, ela é descontínua. Por quê? Porque você passa e despassa. Passou, ninguém está vendo mais. Mas enquanto você passa, ali é uma servidão. Tá? Então é descontínua. Contínua, permanente. É permanente, como por exemplo a de aquedutos. Está ali de forma permanente. Contínua. Descontínua, vai e volta. Vai e volta. Tá? A altius non tolendi, por exemplo, ela é contínua. É diferente do tipo, se para efetivar a servidão de trânsito, a pessoa constrói um caminho. Aí é isso que eu ia falar. Aí vamos lá. O que é importante aqui? Para a gente encerrar. Qual das duas, entre aparente e não aparente, qual das duas... Isabela, isso aqui é importante. Se tu perder... Isabela não, é a Gabriela. Pois vá. Qual das duas servidões são passíveis de uso capião? Aparente ou não aparente? Primeiro, servidão pode ser uso capida? Pode, lógico, direito real. Pode ser uso capida. É isso aí, é convencional como regra, mas ela é passível de uso capião. Agora, todas as servidões aqui são passíveis de uso capião? Não. A regra é que apenas as servidões aparentes e contínuas são passíveis de uso capião. Por quê? O requisito principal da uso capião qual é? Posse. Como é que você tem posse sobre algo que você não vê? A posse não é um poder de fato sobre a coisa? Então você precisa ter uma coisa aparente para você ter posse. Exatamente. Então,
em regra, apenas as servidões aparentes são passíveis de uso capião. E por que eu estou dizendo isso? Tu vai entender agora. Você diz assim, Caio, mas tu não disse que era convencional? É convencional, beleza. Firmei aqui um contrato de servidão, ok, é o normal das coisas. Mas, pode acontecer no plano fático, de eu simplesmente colocar os canos pelo terreno do meu vizinho, sem acordo nenhum. E aquilo ali ficou por 30 anos. Há o uso capião do direito de servidão? Há o uso capião do direito de servidão. Direito de servidão, não da propriedade, direito de servidão. Você usa o não sei nem se tem esse verbo, você faz uso capião sobre o direito de servidão como direito autônomo, não é direito de propriedade, tá? O teu vizinho não vai poder tirar aqueles canos dali. Então a regra é servidão aparente. A servidão de trânsito, só para concluir aqui, a servidão de trânsito é uma servidão aparente ou não aparente? Tu acha que é aparente? Ela é não aparente como regra, porque você vai, sumiu. Entendeu? Aparente e descontínua. A regra é que a servidão de trânsito, o direito de passar pelo terreno do teu vizinho, é uma servidão não aparente e descontínua. Tá? Aí vem uma súmula, deixa eu ver se eu lembro aqui, 545. Tem uma súmula do STJ que afirma o seguinte: a servidão de trânsito, se houver obras de passagem, se houver obras que a tornem permanente, ela pode ser usucapida, tá? Pode ser usucapida. Então percebam o exemplo que eu estou dando. O Léo ficou zangado comigo que eu fico andando, né, Léo? A câmera está... percebam o exemplo que eu estou dando. Se é uma servidão simplesmente de trânsito, que eu estou caminhando aqui no terreno do meu vizinho, sem, sei lá, sem trilha, sem nada nessa construção aqui, é uma servidão de trânsito pura, sem obra, sem nada. Ela, em tese, não é passível de uso capião. Por quê? Porque ela é descontínua e não aparente. Agora, se existem obras que marquem a servidão, então se eu faço uma trilha, faço um negócio que, uma estrutura que me faça perceber que aquela ali é uma trilha, um trânsito, aí sim ela pode ser usucapida. 415, olha aí, errei. Súmula 415 do STF. Deixa eu ler aqui para ficar gravado. Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória e, consequentemente, de uso capião, tá? Agora vamos lá responder essa questão 9, rapidinho. Já passou 5 minutos aqui do meu horário. Questão 9. 9 não, questão primeira 4. Nas servidões prediais, os prédios dominante e serviente devem manter relação de vizinhança, não necessitando, todavia, serem contíguos. A informação adicional, porque eu não falei aqui na minha explanação, mas é verdadeira. Que a jurisprudência também e a doutrina informam isso. Eu não preciso ser vizinho colado do meu prédio para que haja direito de servidão. Ou seja, eu não preciso de contiguidade, eu só preciso de ser vizinho. Tá? Vizinho é uma coisa, contiguidade é outra coisa. Agora vamos fazer essa questão 9 aí. Proprietário de um imóvel há 30 anos desfrutava de uma bela vista da capital maranhense, quando o prédio vizinho iniciou uma construção em altura mais elevada, privando desse panorama. A partir do Instituto das Servidões Prediais, é correto afirmar. Primeiro, veja só, eu tenho um imóvel que tem frente para a praia há 30 anos, tá? E aí vem um outro prédio e constrói. O que vocês acham? Há aí servidão? Primeira pergunta, há servidão aí? Para ter servidão tem que ter o quê? Ou ajuste ou uso capião. Teve ajuste? Não. Tem uso capião em servidão não aparente? Não, então aqui não há servidão, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui as respostas. O proprietário A poderá manejar a ação de uso capião? Não, por quê? Porque eu estou falando de autius non tolendi. Seria, na verdade, se fosse uma servidão, seria não aparente, tá? O proprietário A não obterá uma prestação jurisdicional de procedência, por não ser hipótese de servidão de vista, tratando-se de mera faculdade da qual não decorre o direito de posse a ser tutelado.
É exatamente essa daí. O proprietário A poderá manejar ação confessória de caráter petitório, cujo objetivo é ter provimento jurisdicional, declaratório positivo, quanto à existência de uma servidão, considerando tratar-se de uma servidão contínua e aparente. Não é aparente. Eu vou já falar dessas ações. O proprietário A não obterá uma prestação jurisdicional de procedência, considerando que ao manejar uma ação negatória, obterá uma declaração negativa do direito de servidão, autorizando o prédio vizinho a erguer uma construção. Aqui, bem aqui, vocês vão colocar assim, para completar aqui o quadro de vocês. Ações. Você tem uma ação confessória e uma ação negatória. A ação confessória é dada ao prédio dominante, com o interesse de declarar de forma positiva. Então, ela é declaratória positiva. Declaratória positiva. Com o interesse de declarar a existência de uma servidão. E você tem uma ação negatória que é dada ao prédio serviente. Que é uma declaratória negativa. Tá? Então, se te perguntarem quais são as ações para a declaração de servidão ou de sua inexistência, ação confessória e ação negatória.